Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elizabeth Oliveira, brasileira, e desde 2016 eu trabalho na Inglaterra como gerente de projetos. E desde então eu venho recebendo uma série de perguntas relacionadas a como foi esse meu movimento de sair do Brasil para ir para a Inglaterra. Muitas perguntas que vêm pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn. Quando elas vêm pelo LinkedIn, elas vêm muito mais associadas não só à curiosidade de saber como foi meu movimento, mas muito mais questões relacionadas a como é o mercado de trabalho na Inglaterra, como foi meu processo seletivo, como foram as entrevistas, quais são os tipos de perguntas que eles fazem, quais são as diferenças entre o processo seletivo no Brasil e na Inglaterra. Então são perguntas relacionadas à minha preparação para fazer esse movimento, né? Então eu vou gravar uma série, eu pretendo gravar uma série de vídeos a partir de hoje, respondendo a essas perguntas e assim tentar ajudar mais pessoas compartilhando esse meu conhecimento, essa minha experiência, que foi uma grande experiência nesses últimos 4 anos. Bom, então vamos começar pelo básico. E o básico é o que, pessoal? O básico é a comunicação. E quando eu falo de comunicação, que o básico é a comunicação, eu estou falando de um componente mais básico da comunicação, que é o idioma. Dependendo do nível de trabalho que você vai desenvolver nesse país, o seu nível de inglês pode ser diferente. Eu vou falar da minha experiência. Eu fui para trabalhar no mesmo trabalho que eu fazia aqui no Brasil. Eu até já saí do Brasil com emprego. E eu posso falar sobre isso com vocês num outro vídeo. Mas eu já saí daqui com emprego para trabalhar numa empresa como gerente de projetos. Então eu me comunicaria com, obviamente, meus colegas da empresa, com os clientes, com os suppliers, os fornecedores e com as empresas terceiras, certo? Então, obviamente, meu nível de inglês tem que ser um nível de inglês de intermediário para avançado. Eu não posso ter um nível de inglês inicial ou intermediário somente para desenvolver uma atividade como a que eu desenvolvo lá. E como é que foi essa minha preparação? Bom, eu aprendi inglês, meus pais me colocaram no curso de inglês quando eu era criança, depois eu desenvolvi o meu inglês quando eu já era adolescente. Eu terminei o curso de inglês quando eu já tinha 19 anos. E depois disso, eu nunca mais tive contato com o inglês, a não ser viagens. Eu nunca precisei usar o inglês. Então, o inglês ele estava muito enferrujado. Eu já era formada, quer dizer, eu já conhecia gramática bastante. Meu inglês foi muito forte em gramática, meu curso de inglês. Mas a parte oral era uma parte muito fraca. Então, quando eu fiquei desempregada em 2015, como isso era uma dívida que eu tinha comigo, independente de me mudar, porque eu não fazia ideia que eu ia me mudar, essa ideia veio depois, né? Eu tinha essa dívida comigo porque eu já tinha feito uma entrevista frustrante no passado, em que durante a entrevista, a vaga era minha cara, mas durante a entrevista a pessoa de RH chegou para mim e perguntou: você se importa da gente continuar essa entrevista em inglês? A vaga exigia inglês, eu falei que eu tinha inglês intermediário. E aí eu falei, não, mas assim, foi um fracasso. Então, para ser sincera, aquilo ficou na minha cabeça como uma coisa assim que, nossa, eu tenho que desenvolver eu tenho que desenvolver esse inglês, eu tenho que desenvolver esse inglês. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade. Quando eu fiquei desempregada, eu achei que era o momento certo, porque eu tinha tempo e eu tinha reserva de dinheiro para isso. Então, fui resolver essa pendência que eu tinha com a minha carreira, né? Comigo mesma, que era falar um inglês razoável, pelo menos para me comunicar numa entrevista. Porque eu estava desempregada e poderia ser que o inglês fosse necessário para outras entrevistas. Então, o que me motivou a estudar inglês em 2015, que me levou para a Inglaterra, que eu fiquei lá 10 semanas, fiquei 3 meses, na verdade, mas 10 semanas no curso e depois aproveitei para viajar, foi exatamente a necessidade de preparação para a vida, para novas oportunidades de emprego no Brasil, certo? Então, eu tomei essa decisão de estudar inglês em 2015. Cheguei lá, você faz uma prova. Nesse curso, você faz uma prova para eles avaliarem o seu nível de inglês. E eu cheguei com o meu nível de inglês intermediário. A prova oral foi uma prova muito curtinha para eles me avaliarem, porque eu acho que meu nível era inferior ao intermediário quando eu cheguei lá, se eu for considerar só a parte oral, né? Mas enfim, eu saí com a avaliação deles de intermediário, fiz as minhas 10 semanas de intensivos, e aí eu me dediquei consideravelmente.
Então, quando eu saí desse curso, você faz uma avaliação quando você entra e quando você sai para ver o seu progresso. Então, quando eu saí desse curso, o meu nível de inglês era um nível de inglês intermediário avançado. E aí eu saí com esse nível de inglês. E com esse nível de inglês, eu voltei para o Brasil bem mais confiante para fazer entrevistas que exigissem o inglês como um requisito obrigatório. No entanto, aqui no Brasil, como eu falei no início do vídeo, em 2015, eu voltei no final de 2015, meu curso foi entre outubro e o final do ano. Então, quando eu voltei para cá, esperei passar o fim do ano, depois carnaval, enfim, as coisas no Brasil continuavam sem acontecer. Eu mandava vários currículos, nenhum deles eram avaliados, eu não tinha nenhum retorno de empresa nenhuma aqui no Brasil, continuava desempregada. Eu continuava dando aula porque eu tinha uma carreira paralela como professora numa business school, eu dava aula de gerenciamento de projetos em curso de MBA, então eu continuava com essa minha carreira acadêmica, mas a minha principal fonte de renda como gerente de projeto eu não tinha mais, então a vida começou a ficar bastante complicada financeiramente nesse sentido, né? E aí que eu comecei a buscar oportunidades fora do Brasil. Então eu não posso dizer que eu me preparei, não houve uma preparação de inglês específica para fazer um movimento de mudança do Brasil para a Inglaterra. É isso que eu quero colocar, entendeu? É muito mais um movimento de preparação para a vida de uma forma geral. Então, pessoal, eu tenho ainda muitas outras coisas para falar. O vídeo já está ficando grande, eu não quero que o vídeo fique cansativo. Existem outras questões que são importantes nesse processo de mudança e eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui embaixo os comentários, novas perguntas que vocês queiram fazer. E eu espero que com isso a gente possa abrir um canal interativo entre nós e que a gente se comunique. E com isso eu possa ajudar vocês com a minha experiência, tá bom? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Até a próxima.